Olá a todos. Então, pessoal, hoje iremos falar das três principais manifestações de culto que os macumbeiros realizam em suas casas, em seus terreiros, seus barracões, para estreitar os laços com suas entidades e deidades. As três modalidades são assentamento, firmeza e aquilo que chamam de quartinha. Mas a quartinha vai ficar para o final. Antes irei explicar o que é assentamento e o que é firmeza. Fiquem ligados. Pois então, vamos falar de assentamento. Pois junto do assentamento nós teremos já a explicação para o que é firmeza. Pois bem, em África, né, os quimbandas que lá trabalhavam, e até hoje os que trabalham ainda, têm o fundamento, o hábito, né, de realizarem os seus trabalhos no exterior, fora de casa, ou seja, ao ar livre. Por que ao ar livre? Porque ao ar livre tinha as plantas para se colher, ao ar livre, se eles tivessem que sacrificar algum animal, não corria o risco de entrar insetos em casa, ou seja, já ficava na rua. Então, o assentamento ele surge quando você fundamenta, né? Aí vem a pedra filosofal de uma construção de um prédio e tudo, você fundamenta algo importante. E geralmente é por isso que os assentamentos eles sempre têm uma pedra, o okutá. O okutá, então, ele representa essa pedra fundamental que é constantemente alimentada, ou seja, é realizada constantemente uma firmeza. Então, quando nós realizamos uma firmeza em nossas casas, para um Exu, para uma pombogira, né, para uma deidade, nós estamos usando elementos físicos para firmarmos constantemente uma ideia, uma emoção, uma vontade. Então, a firmeza ela é uma constatação de trabalhos, né? Uma continuidade de trabalhos. Então, quando os quimbandas, os primeiros quimbandas e até hoje na quimbanda aqui no Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul, a gente tem o hábito de realizar, de criar assentamentos, né, dentro de casa. Né? Quando não temos a oportunidade de ter um pátio, por exemplo, nós usamos alguidar para colocar esse assentamento. E esse assentamento ele serve justamente para representar aquilo que os antigos faziam, que era um vaso, ou seja, um vaso de terra, ou seja, trabalhar na terra. Então, realizamos o assentamento ele não é movido constantemente, ou seja, que ele tem que estar sentado, ele tem que estar fixo, porque ali vão entrar e sair energias, né? Às vezes benéficas, às vezes maléficas, e esse assentamento irá filtrar a partir de seus símbolos, a partir de seus fundamentos, vai filtrar os trabalhos, as energias que estão circulando no ambiente. Então, para entender o que é firmeza, basta entender o que é assentamento. Agora eu vou dar um exemplo para vocês de assentamento que pouca gente conhece, mas que todo mundo um dia vai conhecer. A origem do assentamento é nada mais nada menos do que a sepultura. A própria sepultura. Quando as pessoas vão visitar um falecido no cemitério, vão na sepultura levar flores, elas estão fazendo o quê? Elas estão firmando algo. Elas estão lembrando, firmando que elas ainda têm uma conexão com aquele morto. E este ato mostra também e reafirma o próprio assentamento que é a própria sepultura. Então, quando alguém desencarna, ele mesmo se torna uma pequena calunga, ele mesmo se torna uma pedra fundamental, né? Porque restarão apenas os ossos. E esses ossos, essa matéria-prima, né? O pó, né? Que muito se fala na Bíblia, ela é o princípio do assentamento. Os egípcios, por exemplo, quando eles mumificavam as múmias, retirando assim o coração e alguns outros órgãos, eles estavam realizando isso. Estavam realizando essa firmeza de um assentamento. Então, o sarcófago nada mais nada menos do que um assentamento. Então, sempre quando falar de assentamento, né, devemos considerar que ali tem algo fundamental, né? No nosso caso é alguma pedra, okutá, e outros tantos elementos que podem ser usados, e ali existe uma firmeza que acontece.
Agora, podemos nos questionar, devemos ou não ter, ter ou não ter assentamento em casa? Depende. Se a pessoa sabe cuidar de assentamento, pode ter. Se ela não sabe, não é bom ter. Ela pode realizar uma firmeza. A firmeza era como se fosse uma parte do processo de assentar algo que pode também, durante o tempo, né, alimentar os elementos que estão ali, que às vezes não são tão alimentados com menga, com materiais que são um pouco mais difíceis de serem extraídos quando vivemos em um meio cotidiano, meio urbano. Né? Levar um bode para dentro do apartamento é um pouco complicado. Né? Aves até que vai, mas bode, um boi, torna a vida um pouco difícil. Mas quando nós realizamos uma firmeza, por exemplo, muitos realizam aqui a firmeza Society da Lira, nós estamos ali oferendando algo e aquele cantinho, aquele altar que você está firmando toda semana, ele fica com uma energia. É da mesma forma que os cristãos católicos, eles realizavam antigamente o oratório. Né? Todo mundo em casa tinha um oratório. E cada vez que ele ia rezar ali o católico, ele ia firmar ali uma energia, ele ia firmar. Ali eles tinham imagens. Então, o princípio é o mesmo. Né? Você pode ter uma imagem de Exu dentro de casa, você pode ter ou apenas uma vela, ou apenas uma taça, ou apenas uma pedra, e ali você está firmando algo. Não é tão forte como um assentamento, mas também não exige tanto quanto um assentamento. Lembrando que o assentamento ele atrai moscas, ele deve estar muito bem protegido, ele atrai inúmeras coisas, inúmeras energias, então o assentamento ele deve ser muito bem feito. No próximo vídeo, vamos falar das quartinhas e vocês vão ver as relações que as quartinhas têm com muitas outras modalidades de culto que já iniciamos aqui no canal, que é com o culto aos daimons. Muito obrigado e até mais.